Vamos lá, meninas e meninos? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acidentes de origem elétrica, tá? Então, quando o assunto é eletricidade, normalmente associamos essa questão do acidente somente com as atividades de distribuição, né? Distribuição de energia, ou aos profissionais de eletricidade. Isso é normalmente a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Mas o uso da eletricidade não está restrito apenas a esses trabalhadores, vai muito além. Um acidente com eletricidade, muitas das vezes, pode acarretar em outros tipos de acidentes. É muito importante que os profissionais saibam as técnicas de prevenção para que não ocorram acidentes, além de serem capazes de controlar situações no caso dos acidentes. Então, por isso que a gente viu a parte dos riscos, controle de risco. Então, todas essas questões, a análise que a gente faz com relação aos riscos com eletricidade, para evitar essas situações desagradáveis. Então, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel, ela lançou no início de 2020 o anuário, né? Então, sai todo ano, Estatístico Brasileiro dos Acidentes de Origem Elétrica. Então, esse documento traz uma série de dados e números a respeito dos acidentes registrados no país em ocorrência do mau uso da eletricidade. Então, se a gente pegar, no ano de 2019, ocorreram 1.662 acidentes de origem elétrica. Uma coisa que a gente precisa ficar atento, que esses são os dados registrados, porque a maioria dos casos, eles não são registrados. Então, quando a pessoa toma um choque, ardeu meu dedo, deu só uma contração muscular, as pessoas não registram isso. Normalmente os casos, esses 1.662 casos registrados, praticamente todos eles é porque a pessoa foi parar no hospital, tá? Então, aqui tem um dado interessante. 12 desses acidentes foi por sobrecarga sem incêndio. 85 por sobrecarga atmosférica, sendo que desses 85, 50 pessoas morreram. 656 acidentes foram por incêndios, tá? Por sobrecarga, provocado por curto-circuito, onde morreram 74 pessoas. Acidentes com choque elétrico foram 909 e 697 pessoas morreram. Então, a gente vê aqui que esse é um valor relacionado às pessoas que foram parar no hospital. Imagine a quantidade de acidentes que não teve sem danos maiores, tá? Então, foram muitas vidas perdidas aqui por causa da eletricidade em 2019. Aqui um dado com relação à questão regional. Então, no sul foi 109, no sudeste 142, no centro-oeste 73, no norte 86, no nordeste 287. Aqui mostra em termos percentual. A maioria dos acidentes com eletricidade ocorre no nordeste e a menor quantidade no centro-oeste, ok? Então, o nordeste continua sendo, pelo quarto ano consecutivo, a região com mais acidentes, tá? E mortes por choque elétrico, com 41% total. O desconhecimento dos riscos que a eletricidade oferece é um dos grandes fatores para que esse número ocorra. Mas é possível afirmar que o descaso com a eletricidade configura como o maior vilão. Isso está escrito lá no anuário, tá? O Sudeste ocupa a segunda posição, com 20% total dos acidentes com mortes, seguido por perto da região Sul, com 16%, da região Norte, e o Centro-Oeste aparece praticamente empatados com 11% e 12%, respectivamente. A prática de contratar profissionais qualificados para a realização de uma instalação elétrica poderia aumentar a qualidade das instalações e torná-las mais seguras, evitando eventuais acidentes fatais, né, que ainda são muito frequentes. Então, se a gente pegar aqui, ó, na nossa região sudeste, que foi 142, no Espírito Santo 12, Minas Gerais 42, Rio de Janeiro 25 e São Paulo 63. Então, Minas está em segundo lugar na região sudeste. Então, com relação ao ranking dos estados, a Bahia é o que teve mais acidentes, né, com choque elétrico fatal, e o que teve menos foi Sergipe. Minas Gerais está aqui, ó. Primeiro, 2, 3, 4, quinto lugar. Ok?
Então, com relação às mortes, a gente tem aqui, ó, com relação às idades, normalmente é na faixa de 31 a 40 anos é que ocorre a maior quantidade de acidentes, tá? Então, é nessa faixa de idade, ok? Tem aqui o percentual, que aí entra aqui 28%, que tem menos, no caso, é de 6 a 10 anos, que é quando a criança tem já um pouquinho mais de consciência, assim, começa a adquirir, aí depois ela começa a ficar curiosa, e assim vai, tá? Então, a morte por faixa etária, de 31 a 40 anos, foram 44. E de 0 a 5, nenhuma, graças a Deus, né? Então, no total, a gente teve 142 mortes, isso na região sudeste, tá? Lá no anuário, você vai ver que tem por regiões, eu vou deixar o anuário para vocês verem, tá? Então, com relação aos acidentes, a gente tem, com relação a eletrodomésticos, máquina de lavar, micro-ondas, geladeiras, a gente teve 57 acidentes, 52 fatais. Lembrando, gente, que você toma um choquinho lá na geladeira, você não vai para o hospital e nem registra. As pessoas não têm esse hábito. Agora, quando a pessoa desmaia, o choque é mais grave, ela vai parar no hospital, 57, tá? Fio partido em ambiente interno, 99, com 85 mortes. O uso da extensão do Benjamin, né, o famoso T, 28 acidentes com 25 mortes. Cerca elétrica, 36 mortes de 38 acidentes. Então, ó, carregador de celular. Então, cuidado com o carregador de celular, gente. 19 acidentes com 15 mortes, tá? Varal energizado. Varal é aquela parte de estender roupa, viu? Então, 4 acidentes com 4 mortes. Então, é um dado, assim, que complicado. Então, teve 10 outros tipos de acidentes com 11 mortes. Como assim, Flávio? Teve mais mortes do que acidentes? É porque, às vezes, a pessoa não sabe como que foi o acidente, tá? Com relação à descarga atmosférica, então, tem aqui também a relação, tá? Em sítios, chácaras, fazenda, foram 9. 9 pessoas morreram. 12 pessoas em residência, tá? E área rural externa, tá? Foram 18. Praça, lagos, 1. Então, a gente tem aqui que a boa parte dos acidentes, eles ocorrem em locais que às vezes você nem imagina, tá? Com relação à descarga atmosférica, tá? Aqui tem uma relação de 2013 a 2019. Então, 2019 a gente teve total de 85 com 50 mortes. Em 2013 foi 35 com 23 mortes. Então, a gente teve um aumento aqui, mas o pico mesmo foi em 2015, que a gente teve um índice altíssimo de raios, tá? Então, foram 93 acidentes com 62 mortes. Então, no anuário está no Classroom, para vocês darem uma olhada, para ter uma ideia geral mesmo. Então, peguei só alguns dados, é bastante interessante. Então, os riscos de acidente de origem elétrica não são restritos apenas às pessoas que trabalham na área, mas também que utilizam, tá, a eletricidade no seu dia a dia. Ou seja, choque elétrico é um tipo de acidente que pode ocorrer em qualquer, né, lugar, né, e com qualquer ser humano. Com relação aos acidentes, eles são inúmeros. Então, logo é fundamental conhecer as melhores formas de evitar acidente com eletricidade e colaborar com a redução dessas estatísticas. Então, não sobrecarregue as tomadas, gente. Esqueça qualquer velho hábito de ligar muitas extensões, aparelhos em uma única tomada, um Benjamin ligado no outro Benjamin. Isso é loucura. Então, essa atitude gera sobrecarga na rede elétrica e que pode causar o desligamento dos disjuntores e provocar curtos-circuitos. Lembrando, se desligar o disjuntor, ótimo. Se o disjuntor estiver mal dimensionado ou nem tiver disjuntor naquele local, aí é curto-circuito. Pois, no caso, são uma das causas mais comuns dos incidentes, né? Incêndios, desculpa. Dos acidentes relacionados à sobrecarga com incêndios.
Então, cuidados com eletrônicos próximo a regiões molhadas, tá? A água fará com que o aparelho eletrônico sofra uma pane elétrica, que pode gerar descargas em quem estiver próximo. É muito perigoso manter qualquer eletrônico ligado perto de uma área úmida, portanto, cuidado com pias, tanques, chuveiros, banheiras, tá? E principalmente, gente, vamos ter cuidado com os bacurizinhos, com as nossas crianças. A curiosidade infantil pode custar muito caro quando ela envolve tomadas. Então, as crianças não têm noção do perigo que ocorre ao brincar com os pontos de energia, principalmente quando introduz objetos na tomada. Então, por isso é importante usar aquela tampinha para tampar. Uma descarga da rede doméstica pode ser suficiente para causar problemas sérios à saúde dos pequenos, inclusive com risco de óbito. Utilize os protetores de tomada e fique sempre atento à movimentação dessas gostosuras que a gente tem. Cautela ao trocar a temperatura do chuveiro. Então, o que acontece? Quando a água vai passando ali pelo chuveiro, vai gerando uma carga estática. Se o seu chuveiro não estiver aterrado, ou estiver mal aterrado, o aterramento não estiver funcionando direito, ele vai gerar ali externamente uma carga estática. Então, quando você colocar a sua mãozinha com seu corpite molhadinho, para poder trocar ali a estação ali do chuveiro, vai ocorrer a descarga, tá? Então, nunca troca a temperatura enquanto o aparelho estiver ligado, principalmente se você estiver molhado. Apesar de não ajudar na prevenção, alguns especialistas recomendam a troca de temperatura seja feita inclusive de chinelos e nunca com os pés descalços, tá? Não vou entrar nesse mérito, não. Cuidado com os fios desencapados. Então, os aparelhos mais velhos que apresentem falhas de revestimento dos fios, isso é muito comum, gente, em ferro elétrico. Então, muito cuidado com o ferro. Eles podem gerar curtos-circuitos e choques. Sendo assim, nada de manter fios expostos em sua casa. O ideal é sempre fazer substituição do fio. Assim como em casa, é preciso tomar alguns cuidados para evitar choque no ambiente externo. Então, a gente tem cuidado com os fios caídos, nunca pegue ou pise sobre eles, nunca solte pipa perto de postes, geradores, estações elétricas. Deixe a pipa para outro dia, caso esteja chovendo ou tenha chance de chuva. Minas tem muito a questão do raio, né? Sair imediatamente da água em caso de tempestade. Isso vale para rios, lagos, mares e piscinas também, tá? Se precisar manusear algum objeto metálico, tenha certeza de que ele não tem chance de desbarrar em nenhum cabo elétrico aéreo, tá? E aí a gente pergunta, né? O que pode promover esses acidentes de trabalho? Então, a gente vai ver alguns dos exemplos no próximo vídeo.